Olá, tudo bem? A TV Afiada entrevista Cid Gomes, que foi deputado estadual, prefeito de Sobral, governador do Ceará, ministro da Educação e agora, como o irmão mais novo de Ciro Gomes, desempenha nessa campanha de Ciro um papel de assessor provisório, diz ele, com compromisso de trabalhar até julho, se a gente pode acreditar nisso. De qualquer maneira, no segmento anterior, nós conversamos sobre um obstáculo que Ciro vai enfrentar, que é a forma corajosa e desabusada com que ele peita a banca, as finanças. Mas hoje o grande gasto corrente fora da curva é juro para banco. E, infelizmente, eles é que dão as cartas no país. E agora, nesse segmento, nós vamos tentar conversar sobre a campanha de Ciro e os partidos. Como que o Ciro Gomes conseguirá seduzir o PSB? Havendo dois obstáculos muito sérios, que são o governador de São Paulo, Márcio França, que apoia Alckmin, e o de Pernambuco, Paulo Câmara, que tem atrás de si Marília Reis, forte adversária do PT. Bom, o PSB é nosso aliado preferencial, é o partido que a gente considera mais importante, o objeto do nosso desejo de uma aliança. Por conta de afinidades, né, no espectro ideológico, por conta de afinidades, inclusive com lideranças. Nós já estivemos no PSB, saímos porque, no momento, o PSB lançou a candidatura do Eduardo e a gente se sentiu na obrigação de votar na Dilma. E isso nos afastou, mas nunca fez com que nós perdêssemos laços, relações. Não houve um rompimento. Não houve um rompimento, né? Então, foi uma opção política. Foi uma opção. Eu, pessoalmente, o Ciro estava até fora, fui eu mais ou menos que decidi isso. Eu não achei que, a gente tendo ficado no governo da Dilma até aquele momento, eu não me senti à vontade para sair. A Dilma me ajudou muito quando eu fui governador. O governo do Cid Gomes faz parte de uma nova realidade que há no Brasil. São governos de altíssima qualidade. Ainda tentei uma relação lá com o PSB, conversei abertamente com o Eduardo, que era meu colega governador de Pernambuco, mas, infelizmente, não houve jeito e a gente teve que optar aí por um outro caminho partidário. Mas preservamos amizades, nós temos lá grandes amigos, o Hollenberg, governador do Distrito Federal, é um amigo, o Casagrande, que é uma pessoa que é o presidente da fundação do partido, Sim. É uma pessoa com a qual a gente tem boa relação. O próprio governador França, Márcio França, de São Paulo, tem boa relação com o Ciro. O Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, um quadro mais importante Márcio do Lacerda PSB. trabalhou com o Ciro no Ministério da Integração Nacional. Isso, e votou no Ciro, foi uma pessoa importante. Sim. Na campanha de 2002. Nós temos excelente relação com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi meu colega governador, tem boa relação com o Ciro. Temos relação com o ex-governador Wilson Martins, do Piauí. Temos boa relação com o Beto Albuquerque, eu estive agora no Rio Grande do Sul, questão de ligar para ele. Temos relação boa com o Lídice da Mata, da Bahia. O que falta então? Não, acho que você foi na questão certa, né? Eu acho que essa questão hoje, assim, há uma boa vontade, grande, creio, não quero entrar na economia interna, eles é que têm que decidir, a gente não pode fazer nenhum tipo de pressão, para a gente é o ideal, o Ciro tem dito que o que vai, o PCdoB, e respeitando aí o PSB e o PCdoB, respeitando o momento da candidatura no segundo turno, é o que o Ciro pretende como eixo central, um núcleo central de poder no eventual governo dele. O PSB e o PCdoB são as minhas tábuas, o cimento do meu governo. Muito bem. As tábuas bem entendido com os mandamentos do que será claro, eu estou traduzindo aqui. Isso. Do que serão as bases do governo dele, a hegemonia moral do governo dele, a matriz ideológica, programática de um eventual governo do Ciro. Pernambuco tem uma peculiaridade pela a força que uma candidatura do PT tem hoje, eventualmente tem hoje lá. Enfim, eu penso até que se essa candidata ela é impedida, isso pode gerar algum desdobramento na imagem, né, negativo para quem fez isso. Claro. Tá certo? A gente já teve um problema parecido lá no Ceará
quando o PT resolveu impedir a candidatura de uma jovem liderança surgindo da época que chamava Luziane Lins. A orientação nacional, e o Zé Disseu teve lá em Fortaleza, era para apoiar a candidatura do companheiro Inácio Arruda, do PCdoB. Eles deram a determinação, houve um motim, acabou havendo uma disputa e perderam. A diretriz da direção nacional perdeu por um voto na convenção do PT. Mas, enfim, acho que nós desejamos muito, né, e torcemos para que isso possa acontecer. E São Paulo? Em São Paulo, o governador Márcio França, ele tem uma boa relação com o ex-governador Alckmin, era seu companheiro de chapa, acho que preservou boa parte da sua equipe. Sim. Mas, enfim... Observe-se que na crise da greve dos caminhoneiros, o governador Márcio França foi muito ágil, muito transparente, apresentou-se à televisão com informações muito precisas, e até no blog Conversa Fiada eu disse que o governo central, o governo do Temer, que o Ciro chama de escroque, o Temer apunhalou o Márcio França pelas costas, porque o Márcio França tinha chegado a um acordo que o governo federal não corroborou, não confirmou. O Márcio foi um excelente gestor quando prefeito de São Vicente. Sim. Implantou políticas que viraram referências nacionais, né, ao seu tempo. Está há pouco mais de um mês no governo, mas eu não tenho dúvida do seu talento, das suas iniciativas. Ele é daqueles de perseguir objetivos. Vai ter pouco tempo para se consolidar, mas eu torço muito por ele. Muito por ele e certamente... E como poderia? E como ele poderia contribuir para a eleição do Ciro em São Paulo? Sinceramente, né, nós compreendemos, nós temos uma situação, a política não é um livro que você tem lá regras e que essas regras são aplicadas 100%. Há peculiaridades, né, que têm que ser compreendidas. Você vê o seguinte, o candidato a governador do PDT no Paraná, que está muito bem situado nas pesquisas, Osmar Dias, é irmão do candidato a presidente Álvaro Dias. Isso. Então, como é que a gente pode exigir ou não entender ou deixar de compreender que o Osmar vote no primeiro turno no Álvaro Dias? A gente tem que compreender isso. Evidente. Então, com o Márcio França aqui, seria a mesma coisa. Mesmo se o PSB vinha a fazer uma coligação, que nós torcemos e lutamos muito por isso, nós compreenderíamos pela sua realidade local que ele votasse no Alckmin. Agora, embora eu acho que daqui a algum tempo talvez o Alckmin vá precisar mais dele do que ele do Alckmin. Governador, e a questão central? A pedra no sapato, o elefante no sofá da sala. E o PT? Não acho que seja, não. Não acho que seja a questão central, não. Eu penso o seguinte, o PT, a meu juízo, está decidido, né, a manter a seguinte estratégia. Eles vão alimentar a candidatura do Lula até 1/10 minuto. O momento máximo de mudança de candidatura, salvo engano, é 17 de setembro. E eles vão procurar segurar, né, com recursos, etc., a candidatura do Lula, porque é o grande líder do PT, é muito maior do que o PT, é motivação para o PT eleger deputados federais, é motivação para o PT fortalecer suas chapas majoritárias e tal. É o grande líder do PT. E vão tentar substituir, né? Ou vão substituir no último prazo. Será que eles vão conseguir transferir para um outro candidato a votação que o Lula tem? Bom, mas isso já é uma pergunta, né? Mas nós temos convicção de que a estratégia do PT será essa. Então, respeitamos, eles ficam lá cuidando da tarefa dele e nós ficamos cá cuidando da tarefa de fortalecer a candidatura do Ciro. Com os meus botões ou com os botões do Minucarta, como ele diz, conversando com os meus botões, eu desconfio que o Jacques Wagner, o Rui Costa, né? Sem falar no Camilo Santana, que é o governador do Ceará e filiado ao PT, que o Jacques e o Rui, por exemplo, aceitariam ou topariam uma conversa mais antecipada com o Ciro. A minha avaliação... os meus botões estão pensando de uma maneira irracional. A minha avaliação
é de que essa questão já está decidida. Eles vão com a candidatura do Lula até o último prazo e vão substituir por um outro nome, tentando transferir para esse nome o prestígio da candidatura do Lula. É claro que quem tem preocupações majoritárias pensa de um jeito e quem tem preocupações proporcionais pensa de outro jeito. Quem tem preocupações proporcionais, eu já ouvi assim, argumentos, aspas, né, de que é bom o PT ter uma candidatura própria porque as pessoas erram na sequência de votação, o primeiro voto, pensam que o primeiro é o presidente, mas o primeiro é deputado federal, e isso vai dar legenda, se tem o 13, vai dar legenda para o 13 e a gente elege mais deputados federais. Entendi. Então tem esse nível de espírito público e preocupação com o país. Né? Quem tem preocupações majoritárias pensa de um outro jeito, sabe que é importante fazer alianças, sabe que é importante já ir viabilizando, terá preocupações com o futuro, sabe que deixar tudo mais para frente é um risco muito grande, isso vai dificultar fazer alianças já, porque a estratégia, ela pressupõe o seguinte, que o período reservado a coligações, a convenções, é do dia 20 ao dia 5, 20 de julho a 5 de agosto. Ninguém acredita, ninguém em sã consciência acredita na possibilidade jurídica da candidatura do Lula. A justiça certamente impedirá a candidatura do Lula. E muitos partidos vão ficar inseguros. Eu vou coligar agora no escuro, quem vai ser por lugar e tal. E isso nos estados, para quem tem coligações proporcionais, projetos majoritários, é o caso da Bahia, que tem um governador candidato à reeleição, é o caso do Ceará com um governador candidato à reeleição, é o caso do Acre com um governador candidato à reeleição, é o caso do Piauí com um governador candidato à reeleição. Enfim, e Minas Gerais. Né, com um candidato a governador, candidato à reeleição. Pelo menos esses 5, não sei se o PT tem mais algum candidato, tem, acho que no Rio Grande do Norte, a Fátima, com boas condições, né, nós temos lá um candidato também, que é o ex-prefeito Carlos, ex-prefeito de Natal, que também é candidato lá. Nós disputaremos certamente, os dois protagonistas são o PT e o PDT. Mas, enfim, eu acho que já houve aí, de alguma forma, uma certa insurgência de alguns desses que têm preocupações majoritárias, mas acho que isso está pacificado. E, repito, a gente tem que respeitar, entender e procurar ocupar um espaço aí que acho que o Ciro tem afinidades com boa parte de um eleitor que simpatiza o Lula e que não é petista. Ciro Gomes é nordestino, nasceu em Pindamonhangaba, mas é nordestino, sobralense, de certa forma. Ele tem sotaque de nordestino, linguajar de nordestino, expressões de nordestino, gíria de nordestino. Como é que ele enfrentará, na sua avaliação, o óbvio, indiscutível preconceito de uma boa parte do eleitorado do Sul Maravilha, e eu falo isso com autoridade de carioca / baiano que mora em São Paulo? Como é que se enfrenta isso? Bom, do ponto de vista eleitoral. O Ciro, assim, é meio, não quero aqui negar a nossa ascendência, não. A nossa ascendência é a seguinte, a nossa mãe é de Pindamonhangaba, sim, filha de uma paulista de Pindamonhangaba, que chamava Dona Ismênia, minha avó Ismênia, e de um português chamado Manuel. E o meu pai é de Sobral, de uma família, assim, 8 gerações lá em Sobral, vinda também de Portugal. O Ciro nasceu, a rigor o papai morava aqui em Adamantina, a mamãe veio ter os 2 filhos mais velhos em Pindamonhangaba, e com 5 anos o Ciro foi para lá e toda a sua carreira política foi lá. Agora, sinceramente, eu penso que o Ciro está para muito além do que é a visão preconceituosa com a política do Nordeste. Aliás, eu diria a você que se a gente parar para prestar um pouco mais atenção, hoje os políticos do Nordeste, pelo menos os executivos do Nordeste, estão muito mais avançados do que a média dos executivos do Sul e do Sudeste brasileiro. Né? A política do Nordeste é uma política hoje feita num nível... Eu estou falando do governo da Bahia,
né? Vai ser é uma reeleito. administração com Vamos falar de Flávio Dino. Vamos falar de Flávio Dino. A administração do Pernambuco, a administração do Ceará, a administração do Piauí, a administração do Maranhão, são todas administrações reconhecidas e que mostram uma nova geração muito mais avançada do que boa parte da política do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste brasileiro, onde a gente tem visto muito mais problemas, né, de malversação, má gestão e até casos de corrupção. Mas esse é um desafio, certamente. E acho que talvez o fato do Collor ter sido presidente e ser um nordestino, isso ampliou um pouco o estigma, mas... Mas aí ninguém lembra mais. Muito bem, será um desafio. Acho que há um preconceito, né? Mas acho que ideias, debate vão permitir que o Ciro se coloque melhor e essas pessoas possam prestar mais atenção nas ideias do Ciro, não na sua origem. E no sotaque? O sotaque, ele carrega. Eu tenho um sotaque? Pouco. O Ciro carrega em algumas expressões que nem são cearenses. Por exemplo, ele diz repare. Não é cearense isso? Não, repare não é. Repare é baiano. Repare. Isso é baiano. Ué, é mesmo? É, repare. É baiano, não é cearense. Agora nós vamos entrar na discussão aqui interminável. Governador, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo Henrique. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.